Bom dia! Sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Nós estamos hoje com um convidado especial, ele que é professor, que é filósofo, psicanalista, que tem um currículo gigante e que sempre contribuiu com a gente, né? O professor Walter Vaz Júnior, e ele vem com um tema super interessante. Ele vem falando sobre, olha que interessante o nome do tema, Psicanalizando a Educação da Escola, Pais e Filhos. Bom, nós sabemos a grande importância dos professores, a grande importância da escola nessa relação entre pais e filhos, porque ela é a influenciadora, uma grande influenciadora na formação, na personalidade, na opinião, né? E também nas atitudes das crianças e adolescentes que ela cuida. Então, a escola, os educadores, os professores, os gestores da educação, eles precisam ter acesso a este conhecimento da inteligência sistêmica. Seja muito bem-vinda, Cíntia, bem-vinda, Maiara. Nós estamos aqui aguardando que o professor Walter chegue, né? E enquanto isso, eu vou trazendo um pouco, Jô Sampaio, seja muito bem-vinda. E enquanto isso, eu vou falando a respeito do nosso programa, né? Esse programa que está ganhando aí uma repercussão muito grande, né? Inclusive, nós estamos com convidados já marcados, convidados que vão fazer bastante diferença, trazendo o seu conhecimento, o seu potencial, porque é exatamente esse o objetivo. O objetivo é fortalecer as redes. E o que são redes, se não sistemas interligados, né? Onde cada parte que está interligada vai desenvolver uma função e vai contribuir com seu conhecimento, com a sua informação, com a sua ideia, com a sua energia, com a sua força. Seja bem-vinda, Tina. E aí, nós estamos fazendo esse movimento por uma causa maior que precisa dessa força, dessa grande massa energética e intelectual, emocional, psicológica, espiritual, com o objetivo de ajudar na harmonização do relacionamento entre pais e filhos. E nós sabemos que fazendo isso e conseguindo esse objetivo, nós poderemos também conseguir uma alteração de leis, uma alteração em todo o âmbito jurídico, né, para finalizar com essas sentenças e essas situações que causam tantas dores, como os casos de violência doméstica, né, de Maria da Penha, de alienação parental, de situações que acabam ficando encobertas e acabam gerando ainda mais problemas para a sociedade, porque nós sabemos que essas crianças, elas crescem nesses lares, elas não vão conseguir se relacionar bem, né? E nós sabemos que, infelizmente, muitos presidiários são pessoas que tiveram essa falta de estrutura familiar. Então, nós estamos trazendo esses convidados, pessoas incríveis, né? Nós temos aí para a semana que vem pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive, que são autoridades nesse assunto, cada um do seu ponto de vista, e nós estaremos interligando todo esse conhecimento para trazer para vocês o melhor. Então, nós vamos falar sobre o ponto de vista da psicanálise, né? O ponto de vista de como funcionam esses relacionamentos, e eu vou conversando também com o professor para justamente trazer também um ponto de vista jurídico e a inteligência sistêmica, que é o meu trabalho, ok? Eu vou pedir para a equipe entrar em contato com o professor, saber se está tudo ok, porque ele ainda não entrou. Qualquer coisa, dá um suporte técnico para ele, ok? E vou começar então o assunto. Qual é o ponto-chave, né, que nós queremos trazer? E aí eu começo falando a respeito de um livro. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, que ele estará aqui semana que vem, que é o Vinícius Ferreira. Ele é um dos diretores da Anfipa também. E o que acontece? O Vinícius, ele é aquele pesquisador que o Carlos Bair, no sábado passado, falou,
né? Então ele é alguém que estuda e traz aí muitas informações de outros países a respeito das pesquisas científicas que comprovam. Aqui o Walter entrou, vamos chamá-lo. As pesquisas científicas, toda a questão neurológica, todas as consequências mentais que essas crianças têm por estarem passando por essa situação. Aqui está o professor Walter, seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom Tudo dia, bem? bom dia. Habemos conexão, Maravilha. né? Que maravilha, maravilha. Professor, eu fiz uma introdução, né, e falei a respeito de um convidado que virá semana que vem. Ele é um Ótimo. pesquisador e ele pesquisa em outros países, né? Tudo o que tem de artigos científicos, tudo que a ciência traz a respeito das consequências mentais, neurológicas das crianças que são vítimas de alienação parental. E eu acho até interessante que o professor também é estudante, né, de neuropsicopedagogia E institucional e neuropsicologia. clínica, né? Me convenceu a estudar novamente contigo. Lá Verdade. estarei eu novamente, mais uma pós-graduação, para as pessoas ficarem brincando, porque você sabe que o convidado de ontem, né, a gente estava conversando fora, e ele disse assim: quantos anos você tem? Eu, Aí o pessoal falando, não bate esse monte de curso com a sua idade. Você deve ter uns 130. na verdade, o Schopenhauer já disse que o conhecimento nos traz a certeza da ignorância, né? Sim, E isso é verdade mesmo, porque quanto mais você procura, mais você se assusta em não saber. O não saber, exatamente. ele é algo que te deixa sempre pensando naquilo que você realmente achou que era verdade, né? E aí você vê que o que é verdade, né? Dentro do campo da ciência, né? Não digo nem do campo religioso, mas eu falo do Não. campo científico. Então, eu convenci a nossa amiga doutora Vanessa a voltar a estudar essa parte neurológica, né? Que é muito legal. Então, além da neuropedagogia, tem a neuropsicologia também, que é algo assim fantástico. A neurociência no comecinho, você sabe que me assustou, mas hoje ela faz parte da minha vida. Nós Não tive estudamos juntos, né? Você estudamos queria juntos. escapar de todo jeito, mas não teve É, jeito. é a psicologia. E o interessante é que quando eu cheguei na sala, né? Eu cheguei na sala do mesmo jeito que eu faço nas outras graduações, em História e Filosofia. Eu chego, eu sento num ponto onde eu consigo observar todos e todos não me observam. Isso é interessante, né? E, de fato, nós estamos hoje com uma preocupação muito grande, não só desde já, né? Nós temos a educação como um ponto de partida. E como que funciona essa educação? Será que essa educação ela realmente teve transformações? Nós tivemos alguns teóricos da educação e alguns psicólogos que deixaram legados a nós, né? O Vygotsky, né? Como ele tem todo um papel fundamental e social dentro do pensamento da educação. Nós tivemos Piaget, Vallum, o próprio Skinner contribuiu um pouco. O Freud contribuiu com a questão da formação do indivíduo, né? Em fases, né? E a Melanie Klein vem usando a teoria freudiana, que ela é maravilhosa, né? Sou, eu sou fãzão da Melanie Klein. Eu Ela sei. vem, você bem sabe disso, né? Ela vem e fala do indivíduo quanto as suas perturbações, digamos assim, dentro do seio bom e seio ruim, pulsão de vida e pulsão de morte, né? Quando ele não é atendido. E tudo isso, na verdade, dentro do pensamento psicanalítico, por exemplo, vai nos levar a entender a criança ou as crianças dentro de uma sala de aula, o quanto ela tem essa dificuldade, às vezes, de lidar com aquilo que está fora do eixo da sua instituição chamada família. E aí é o conflito, porque ela entra dentro dessa instituição chamada família
E ao mesmo tempo, ela tem uma estranheza porque ela não está perto dessa família. Porque ela manipula, gente. Criança é um serzinho pequenininho, bonitinho, mas que não sendo atendido os seus desejos, ele vai te manipular. A primeira Vai manipulação tentar, né? é o choro. A criança vai chorar até conseguir aquilo que ela quer. Quando ela consegue, ela interrompe o choro naquele momento, ela dá um sorrisinho de canto de boca, como quem diz: consegui, viu? Eu consigo. E nós temos dentro do nosso inconsciente aquela palavra: não deixe ele chorar, dá o que ele quer, né? Na verdade, é a sua primeira frustração. E nós não entendemos porque está dentro do nosso inconsciente, né? O Freud deixa isso muito bem claro. Na verdade, aquilo que você entende como perturbação é sua primeira angústia. Olha que interessante. É sua primeira angústia. E quando essa criança vai para a escola, que seus desejos não são atendidos, e você ao mesmo tempo faz com e você ao mesmo tempo, na verdade, você entra numa crise com a professora da escolinha do seu filhinho, porque ela deixa a sua criança chorar, você cria uma animosidade com essa, digamos assim, com essa mamãe. Tanto que a criança, quando ela se identifica com o professor lá no período da creche, digamos assim, né? Que é o período anal oral da criança, segundo Freud, essa criança começa a chamar a professora de mamãe. E a mamãe, de verdade, entra em parafuso, porque ela está se sentindo trocada pela relação de poder que ela tem do filho, que nós chamamos do falo. É o poder da mãe. Nossa, para quem não conhece psicanálise, né, vai dizer que eu estou falando um monte de bobagem. Não, é o poder da mãe, né? O poder da mãe é a criança que ela gerou, a criança que saiu de dentro dela. E isso também causa conflito, porque quando ela tem a relação, quando ela tem esse filho como poder, muitas dessas mães acabam esquecendo de quem? Do próprio marido que está em casa. Eu já tenho, é o meu poder, é meu. Toda mãe fala, mas é o meu filho. Não, não é só seu, mamãe. É nosso, né? Interessantíssimo, professor. Eu queria assim te fazer algumas perguntas, né, para Lógico. esclarecer para o grupo, principalmente o grupo que não teve acesso à psicanálise, para ele entender melhor a tua linguagem, tá bom? Tá bom. E eu quero trazer essa tua linguagem para esse assunto que eu achei extremamente interessante e que também dá para puxar um pouquinho para esse aspecto da alienação parental, né, Lógico. do ponto de vista da psicanálise. E eu vou formular a pergunta para ficar bem legal para o pessoal entender. Tá bom. Essa questão, por exemplo, desse período que você trouxe como período anal e oral, certo? Esse período. E da questão da força, do poder da mãe, né? Que você trouxe a palavra falo, que é o que o Freud falava bastante. Uhum. Eu queria que você trouxesse isso numa linguagem mais popular. Que período é esse? O que significa isso? E como é que funciona esse poder, essa visão inconsciente da mãe, ao ponto dela, inclusive, utilizar esse filho, né, como objeto de, olha, eu tenho ele, você vai ter que fazer o que eu quero porque ele é meu e senão qualquer coisa você não vai ter acesso ao seu filho. Uhum. Entendeu a pergunta? Como É seria? lógico. Lógico. Quem é que gera? Quem é que gera? Qual que é o papel do homem? O papel do homem, ele é infundável dentro de uma relação. O papel do homem simplesmente é ter o papel da fecundação, né, no óvulo da mãe. A mãe gera, melhor, a mulher gera. A mulher faz com que se desenvolva esse indivíduo, esse ser humaninho, que é uma bolinha pequenininha e vai se transformando num ser que nós somos hoje. Então imagina para a mãe que está carregando essa criança há 9 meses, que tem um contato maravilhoso com ela lá dentro, sente a criança mexer, sente a criança, a fala dela que ela introduz, todos os sentimentos, ela transmite para a criança. Então quando essa criança nasce, que é algo inato, ela procura o seio da mãe. Quando a mãe coloca também que é algo inato, a criança próximo do coração dela, é muito legal isso, né? Eu dizia que é muito louco isso. Porque quando ela coloca essa criança perto, próximo do coração dela, a criança para de chorar. Por quê?
porque ela sente justamente as Conhece. pulsações emocionais que nós chamamos de coração. Então, Que essas eu chamo de som, eu acho muito interessante. Só fazer uma colocação. Eu chamo de som da vida. Eu digo o são da seguinte, que é vida. aquele som, né? Porque a gente estava falando ontem sobre o som, a frequência, a criação do verbo. Ontem a gente foi muito interessante. É o Você que eu assistiu? estudo também, né? Eu tenho. É, e aí nós estávamos falando, e eu gosto muito disso, quando a mulher ela tem a notícia, né, que está grávida e ela vai fazer o primeiro ultrassom, não dá para ver nada, né? Aquela coisinha bem pequenininha, tá no início, bem Uhum, pequenininho. Mas o som daquela vida já existe. Você já consegue perceber aquele som, né? Então, assim, o órgão coração, ele ainda não foi criado, mas o uhum, som da vida já tá uhum. lá, já dá para perceber pelo som, né? Depois o coração será criado e aí vem todas aquelas coisas que a gente estudou de como é formado o corpo humano, né? Uhum. E nós sabemos que o coração vai ser formado depois. E aí nisso tudo, né? O que vai acontecer? O coração entra naquele ritmo, então a criança que foi gestada durante todo aquele período, né, de semanas, de meses. Essa criança, quando ela encontra a mãe, ela vai ouvir o som daquela vida, que é o único que ela teve acesso, entre aspas, né? Porque assim, houve uma mudança muito grande de consciência por parte dos pais. Essa Uhum. consciência criou um novo arquétipo, que é o que a gente está chamando de novo pai, que é aquele que durante a gestação ele fica ali. Ele também coloca o som dele, ele também coloca a voz dele, ele canta para aquela criança. Então, quando ela nasce, que ela ouve aquela voz, ela já reconhece também. A Exatamente. É criação muito é legal bem isso. semelhante. E isso entra muito no meu objeto de pesquisa que eu estudo os hertz, né? Que são as vibrações sonoras. Antes de qualquer som, de qualquer movimento de som, nós temos uma coisa que é imperceptível aos nossos olhos, que é justamente as ondas sonoras, são os hertz. Então, eu acredito nas vibrações que existem entre tudo e qualquer sentido da vida. A própria vida é uma vibração. Né? É algo voltado à física quântica, é uma outra onda, né? Mas tudo tem essa vibração. Inclusive eu aprendi muito com a professora lá da UFBA, que é a Carolinha. Ela me ensinou A muito sobre, Carol, ela me ensinou muito sobre essa questão da reverberização, sobre solfedio, ela me ensinou muita coisa. Então eu comecei a entender que as vibrações, elas são muito mais assertivas, digamos assim, muito mais presentes do que a própria, do que aquilo que não que antecede, mas que sucede, que é a nossa voz. Então nós temos a vibração antes de expressarmos alguma coisa. E aí, segundo Lacan, né, que é um psicanalista, vai falar que toda a nossa fala ela independe das nossas ações, porque a nossa fala já é uma ação. É uma ação já de é o angústia, verbo, é muito incrível, foi o que a gente conversou ontem, é o verbo. super Sabe, incrível. A você sabe que verbalização. quando eu estudei essa questão, e a Carola também, a professora, me passou muita informação, né? A gente está com a mesma fonte. Uhum. É, Os solfédios, né, são sons que você consegue, inclusive, retirar com equipamentos especializados, é claro. Você consegue retirar o som das pedras, né? Então você percebe a isso vida que mesmo. Isso existe, mesmo. o E som aí, das estrelas, né? Então, e aí as pessoas, isso está sendo bastante pesquisado, né, pelos hum, cientistas. Esse som e as músicas clássicas, né? O quanto que exatamente. conseguiram captar desses solfédios e trazer para orquestras, né? Orquestrar isso de tal maneira que consiga, de alguma maneira, trazer para os nossos ouvidos esses aqui, Exato. né? É, E o é, quanto isso mexe com a gente, o quanto isso traz informações da própria criação, né? exatamente. E o Pegando. quanto isso a gente consegue aplicar no entendimento dessa criança, do relacionamento dela com a mãe, quando ela sente novamente essa música, esse som, e o pai, né, que esse novo pai que já tem esse relacionamento, ele começa a também sentir.
essa presença do pai, né? Você Exatamente. sabe, Walter, que é interessante, eu quero te perguntar isso. Antigamente assim, na minha época, né? Eu não sou tão velha assim, eu sou novinha. Na nossa época, né? Naquela época, os pais, eles se sentiam pais, e a própria psicanálise fala sobre isso, quando a criança nascia. Depois que a criança nascia, que era apresentada já o bebê, aí ele sentia a sensação de pai. E houve uma mudança muito grande. O pai, ele já se sente pai quando ele recebe a notícia da gravidez. Então é como se ele engravidasse junto. Ele já se sente pai antes. Isso Uhum. na verdade, não está mais no campo biológico, né? Da criança tá dentro lá. A Uhum. gestação agora está sendo dos dois. O pai, ele vive isso. E isso está sendo super. Exatamente. Quando eu vejo algumas falas, principalmente no campo da psicologia, que está me fascinando, da psicanálise, quando eu vejo umas falas que nós temos uma relação com o objeto e nós saímos desse objeto e voltamos a ele, vocês podem ver que nós temos um ângulo de 360 graus, que, que reverte à gravidez, que reverte ao mundo, que reverte ao amor, tudo isso está muito próximo, né? E aí, entrando na questão da educação, quando você tem essa ruptura sem um preparo para essa criança, quando a mãe leva essa criança para a creche, lá para a crechezinha, com 2 anos, com 1 ano, às vezes com meses, que a criança tem essa ruptura, isso é a primeira, digamos assim, a primeira frustração da criança. Porque veja bem, a mamãe carregou a criança lá durante 9 meses, cuidou da criança durante um período. Eis que, de repente, esse período, ele é extremamente cortado, podado, absurdamente, violentamente para a criança, não para o adulto, para a criança. E o nosso cérebro é uma coisa tão perfeita que quando a criança pega uma determinada idade, se torna adolescente, se torna adulto, ela não se lembra dessas ações, mas ela tem determinadas ações que leva a esse período da frustração. As nossas frustrações, as nossas indagações, as nossas bizarrices infantis que nós temos na fase adulta, essas birrinhas que adulto faz, biquinho, sabe? Quando adulto fica com aquela coisa de não quero falar com você, não fala mais comigo. Isso, gente, desculpa falar pra vocês, vocês precisam fazer terapia. Vocês precisam fazer É emoção terapia. infantil, né? Exatamente. É que nós chamamos de fase de fixação infantil em algum período da sua infância, né? Que isso remete aos seus pais. Onde que eu quero chegar? Oi, Simone, tudo bem? Onde que eu quero chegar? Ó, o Alan deu risada. Ó, que legal. Onde que, aonde que eu quero chegar? Quando a mamãe, ela chega na porta de uma escolinha, de um berçário, de uma creche, que ela entrega essa criança, esse vínculo que nós temos dessa reverberização, dessas ondas sonoras que transmite amor, afeto, carinho, ele está sendo cortado. A criança não foi preparada. Então, mamãe, prepare seu filho antes de levar para a escola. Conversa com ele que ele vai entender, ele vai te ouvir. Ele sabe o que está acontecendo. Não adianta você entregar a criança como se fosse um pacotinho de bolacha que você está entregando para alguém. Ou um pacote de qualquer coisa, de presente. Né? E depois não adianta, mamãe, você sair chorando na porta da escola, porque acabou, já foi. Você já cortou o primeiro vínculo e veio a primeira frustração da criança. Né? Vem, Professor, hum, deixa eu só fazer antes que passe. A Marília Alves colocou algo hum. interessante aqui. Ela diz que vê o Covid como um movimento coletivo de retorno ao útero. Eu achei essa É, visão. é o movimento que nós chamamos de esquizoide, né? Também, né? É o movimento ultraterino, né? Esse movimento que as pessoas supostamente têm, a angústia, por exemplo, ela traz esse movimento não só a Covid, é automático quando nós nos curvamos e nos encolhemos na cama ou em qualquer lugar. Nós estamos querendo voltar para o útero da mãe, que é o útero seguro. É chocante o que eu vou falar agora, mas existem duas caixas seguras que nós temos certeza de que nada nos vai acontecer. É o útero, a barriga da mamãe e o caixão. Ali, acabou. Não vai acontecer absolutamente nada. E na barriga da mamãe também não vai acontecer. Quando nós estamos permeados dentro da sociedade, quando nós estamos voltados a fazer coisas dentro desse mundo terreno, nós estamos arriscados a tudo. A partir do momento que nós saímos de casa, nós estamos arriscados a tudo.
né? Então é isso, é isso. E a criança, ela vai sentir isso. Ela vai sentir quando ela começa a entender esse lugar aonde ela está sendo acolhida por essa professora e ela está passando horas com essa professora e depois ela chega em casa e passa algumas horas com a mamãe, ela começa a entender essa relação. Quem fica mais comigo? É a tia. É a tia. A minha relação com a tia está sendo muito mais proveitosa. E aí a criança vem com a sua chantagem. A titia faz para mim papá gostoso e você não faz. E aí vem a frustração da mãe. E a mãe não consegue compreender isso. E muitas vezes há o conflito. Os primeiros conflitos que a mãe tem com o filho é exatamente nesse período. É o período dos 3 aninhos. Porque a criança praticamente ela já tem não formadas opiniões, mas ela já consegue estabelecer, pré-estabelecer, digamos assim, o que relativamente é certo ou errado, mas o certo para ela. Então, se você está fazendo bem para essa criança, você está fazendo bem para essa criança, para ela está sendo bom. Porque ela não tem a relação do certo ou errado. Ela tem a relação do atender aos seus desejos. Isso para a Sim. criança é muito importante. E o que acontece? Quando nós que estamos engruvinhados, encouraçados de um monte de questões que a própria sociedade nos impõe, do certo ou errado, e nós não conseguimos entender a cabeça dessa criança nesse momento. Nós não conseguimos fazer uma inter-relação e compreender essa criança. Ah, mas Walter, eu tenho que atender os desejos da criança? Não, você tem que mostrar para ela o que é desejante, permeável, permissível e o que não é. Não precisa fazer todos os desejos, porque senão ele vai crescer um adulto que não vai saber ouvir não. Como alguns adultos que nós Limites, vemos aí, né? sem Pode limites. falar, sem limites. Trazendo um pouco desse, que eu sempre trago um pouquinho do jurídico, né? O que Uhum, que acontece, Walter, quando os casais se separam e eles começam a brigar por essa criança? Eles sabem que quem atender mais os desejos dessa criança vai ter uma resposta maior. Então, eles param de educar, né? E começam. Não estou generalizando, por favor. Estou tô trazendo entendendo. algumas situações que param de educar e começam a fazer tudo que a criança quer. Enche de doce, de presente, faz tudo. Por quê? Para que aquela criança queira ficar com ele, naquela Exato. briga de cada guarda, né? Então, é bastante interessante também. Esse... Você sabe, desculpa te cortar, mas você sabe o que é mais interessante? É quando existe uma disputa, que eu costumo, eu faço umas relações, né? Eu sou muito metafórico, faço umas relações. Eu sou meio, sei lá, talvez eu seja meio aquele autor que fez o Antônio Conselheiro, que fez os Sim, Sertões, né? Talvez eu tenha essas falas interessantes até, que eu também acho interessantes. Então, talvez quando existe essa relação da criança que está entre o pai e a mãe, a disputa parental, da alienação parental, por exemplo, onde a mãe e o pai descarregam as suas angústias do não ter dado certo na criança. Então eles querem mostrar a sua relação de poder à criança. Eu posso isso. mais que você. Então, o que eu faço? Eu começo a trazer algo à criança que ela possa criar aquilo que nós chamamos de chantagem. Porque quando a criança percebe que o papai e a mamãe está atendendo os desejos deles e esse desejo dele está sendo muito bem compreendido, ele vai chantagear. A primeira fala que dói, que machuca é: você não vai me dar, eu vou pedir para o meu pai. Você não vai me dar, eu vou pedir para minha mãe. Isso machuca. E aí começa essas questões da alienação parental. Uma forma da mãe e o pai proibir o filho, né? É falar, fala o que você quiser, faz o que você quiser. A vida é sua, você que sabe. Mas quem te cria sou eu. Olha que determinismo, gente. Que perversidade do pai e da mãe, né? Ela não consegue compreender isso. Ela tem que entender que as angústias e aquilo que não deu certo entre o casal não tem a ver com o filho. Eu não posso comprar o meu filho. Eu não posso chantagear o meu filho. Eu não posso fazer um negócio desse com ele. Né? Mas infelizmente tem isso. E aí vem o pior, que vem as relações paternas
e maternas, ou seja, do vovô e da vovó. Paterno, eu digo do pai e o pai da mãe. Que aí o vovô e a vovó, eles falam que eles não têm mais obrigação de criar ninguém. Eu só deseduco. Gente, isso machuca, viu? Para quem é psicanalista, para Nossa, quem é psicólogo, quem trata de saúde mental, quando ouve isso, causa uma certa estranheza. Peraí, mas como que o avô não cria? Que conversa que é essa? Ah, colabora com a educação, né? Quer tem que dizer, colaborar com a educação, né? Evitar esses conflitos, né? Conversar de uma maneira que a mamãe e o papai não estão mais juntos, mas somos únicos a você. Nós estamos com você. Não tentar transformar a minha angústia por não ter dado certo uma determinada relação e mostrar para o filho de uma forma inconsciente, né? De uma maneira inconsciente, o que realmente não tem que falar para o filho. Ou seja, eu vou te comprar isso para você ficar aqui em casa. Não vai não, filhinho. Não, ele tem que ir. Ele tem que ir conviver com o pai, ele tem que ir conviver com a mãe, independente com quem mora, com quem está. Tem que ir. Mas tudo isso não é uma impulsão sua de levar a criança até lá. O pai ou a mãe, ela tem que buscar a criança. A criança tem que entender que ela está saindo do território dela, indo para um território do outro, mas que também esse território faz parte dela. Não adianta eu como pai, claro, pegar e levar. Não adianta eu fazer isso. A mãe, ela tem que vir até o território, buscar essa criança e levar essa criança para o território dela. Ela tem que entender esse momento chamado transição. Se ela não entende o que é a transição, ela não vai compreender a própria vida. Ela vai achar que tudo tem que vir até ela. e a Vocês... vida é cheia de transições, né, professor? E Exato. principalmente essa questão, né? Tem um grupo, professor, que se iniciou, acho que desde 2004, salvo engano, que chama-se Sou Pai, Não Visita. Né? Porque exatamente, sou pai, não visita, ele não é uma visita, essa é parte da criança, é o território dele, mas que pertence à criança. Existem territórios separados, território pai e território mãe. E a criança, ambos os territórios são dela, porque tudo é integrado a ela. E essa é a visão que as pessoas têm que ter. Isso. Então, é muito interessante essa sua fala, né? Porque o próprio jurídico ele usa esses termos de mover ação de visita. Eu sempre fui muito perturbado com essa palavra visita, sabia? Porque quem visita não está. Ele, Exato. ele passa por alguns momentos. Se eu fosse advogado, eu usaria essa terminologia para defender meu cliente. Eu acho que ele me daria bem. Mas é o que eu vejo, sabe? Eu vejo muito essas coisas. Porque se cria alguns ranços na sociedade, e esses ranços se tornam palavras, que essas palavras se tornam verdade. E essas verdades, elas têm uma certa força, né? Que também faz com que nós nos adaptemos a essa verdade. Mas aí eu falo, que verdade que é essa? A verdade da visita, por exemplo. Não, não é visita. É a verdade da busca. Eu estou indo buscar. O que que é buscar? O que que é buscar? É estar próximo, é ter um objetivo, é atender os meus desejos, e os desejos do outro ou da outra, não importa. Eu posso colocar pela visão sistêmica que essa busca é um movimento de alma, é um movimento do amor, é um movimento de uma lei chamada lei do pertencimento. Aquela pessoa pertence, ela faz parte de mim. E eu quero Exatamente. participar da vida dela porque é assim que naturalmente deveria ser. Então, Exatamente. a busca ela é contínua. A busca é E incessante. dolorida. E dolorida quando existe uma força de sentença que mexe nisso, atrapalhando tudo, né? Então, Então, ela é dolorida, é um movimento de alma dolorido. Então você concorda comigo que nós temos a relação, nós sempre voltamos à relação do objeto. Nós sempre temos um ponto inicial na nossa vida. Nós sempre saímos de um determinado ponto e começamos um outro ponto, mas esse ponto é sempre circundante. Olha que legal isso, né? Isso é Lacan, né? A relação que nós fazemos com o objeto. Isso é muito interessante, porque nós saímos sempre de um movimento, de um ponto de partida e chegamos a um outro ponto, mas sempre iniciamos a ideia, né?
Ah lá, esse conceito de visita é institucionalizado tanto pelo jurídico como pela sociedade. Como falou, ah, legal, exatamente. Buscamos a convivência, O né? professor Rocha é um grande amigo, colaborador aí, e é isso Muito mesmo. legal, né? O conjunção, viver, viver vida, vida divina, né? Crer, crença, né? Eu creio em algo, né? Eu não crio, porque quem criou é Deus. Deus é o Criador. O universo, uno diversos, a diversidade dentro da unicidade. Né? Ou a unicidade dentro da diversidade. Olha que interessante isso, né? Então somos unodiversos na família, somos unodiversos na educação, na sociedade. Nós estamos dentro de uma diversidade, mas somos únicos. Mas o que vai fazer? O que vai fazer isso? Aí eu vou em Platão, né? Somos seres presentes. Não podemos ser seres ausentes. Uma única pessoa, duas pessoas. Única pessoa, indivíduo, duas pessoas. Aí eu tenho ao início de uma formação da sociedade tem o público. Só que aí entra o ser determinante, a lei, a cultura, a educação. E isso vai Que nos vai conduzir. institucionalizar os conceitos e vai querer reger as relações. Olha que você vai ter que Exato. ser grande para tentar limitar esse grande, né? Olha que interessante que você falou, porque isso faz uma relação muito, muito forte com o Rousseau, né? O Rousseau vai Sim, falar disso, né? O Rousseau fala disso, né? E daí logo nós vemos o quê? A sociedade explodindo com a Revolução Francesa, por exemplo. Então, todos esses movimentos de transformação de sociedade não me assusta. A Covid-19 não me assusta, porque é o extremo, chegamos ao extremo. E todo período secular existe uma extremidade. Não importa se é na virada do século, ou se é um pouco adiante, ou se é 2 décadas depois. Nós temos essa necessidade do processo de esvaziamento do mundo. Né? Isso é muito compreendido, isso é muito claro. Né? Tivemos a peste negra na Idade Média, tivemos a rubéola, sarampo, gripe espanhola, H1N1 e não sei o quê, né? Todos têm. ebola. Exato, exato, exatamente. Entendeu? Então, todo movimento de transformação faz parte da nossa vida. Nós temos que entender os movimentos de transformação. Nós temos que entender o movimento, o período que a criança digamos assim, o período que a criança ela tem esse desligamento que é doído para ela e para a mãe, porque ela tem que lidar com o novo. Eu sempre digo isso. O novo causa estranheza. E a relação da estranheza com a criança quando se desliga é o choro. E ela percebe que o choro incomoda. Quando o choro incomoda, ela traz todos os seus objetos de desejo que vai satisfazê-la. Aí ela para de chorar. Interessante, né? Interessante. Interessante isso. Isso nos faz pensar o momento do silêncio, né? É, Mas, mas, exatamente. mas é proposital. Foi proposital. A minha fala foi proposital. Esse silêncio que nos leva à reflexão daquilo que. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Mamãe, papai, coloque na cabeça de vocês, não chorem. Ou melhor, chorem. Chorem. É um processo de esvaziamento também. Mas entenda o seguinte: não existe certo ou errado. Existe o amor e a correção. Se você conseguiu compreender algo de errado que você fez com o seu filho, né? Internalize, se refaça. Eu não costumo usar muito a palavra ressignificação, como um bom lacaniano, mas refaça, transforme, muda, muda o ciclo, muda a direção. Mas você vai voltar à relação objetal. Você vai voltar para o ponto X do objeto. É isso. Essa questão de não querer usar a palavra ressignificar tem implícita aí uma certa implicância, né? Com Jung, não tem? Não, não, não tem implicância com Jung. Não tem, O consciente está se expressando, viu, professor? tem, não tem, porque hoje eu entendo, por exemplo, quando o Jung fala de sincronicidade, né? Que nós temos essa sincronicidade que nós chamamos dentro da sociedade de sintonia, né? Quando você Sim, fala algo, que você está longe de mim, e daqui a pouco coincidência. é coincidência. Coincidência é complicado. Mas enfim, quando você tem essa fala, né, que vem
que você falou, ah, mas eu sábado eu estarei em tal lugar, e nós ao mesmo tempo falamos isso, e aí nós nos comunicamos, ai, Vanessa, eu falei isso, 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 ah, eu também falei isso na mesma hora. Isso é a sincronicidade, né? Até Tá. que ponto nós temos. Por isso que eu falo que tudo, eu, pelo menos, a teoria que eu defendo, eu acho que tudo está dentro de um campo energético. E esse campo energético que nós Circular. temos, exato, esse campo Ele não energético que é nós circular, sabia? Ele não é circular, não, Walter. não, Na verdade, ele está em movimento, entendeu? É como o isso, DNA. isso, É uma isso, espiral, não é, é círculo, mas por estar em movimento forma uma espiral. Você pode ver que exatamente. a gente pode pegar agora o próprio DNA, né? Isso mesmo, Que é, exato. ele é nesse sentido. Deixa eu Ele é te nesse. fazer uma outra pergunta Hum, importante de uma palavra que você trouxe, eu anotei para que pudesse trazer para o grupo, para as pessoas que estão participando, né? Que ok. vão participar, porque as pessoas ficam assistindo durante o inteiro, né? Depois a Legal. gente ainda deixa no YouTube, no canal do YouTube, a gente deixa disponível os vídeos e as pessoas estão participando, manda mensagem para mim falando a respeito, é super interessante. Que legal. Trouxe aqui, né? Ah, deixa eu mandar um abraço pro Faguinho, lá de Pernambuco, que está acompanhando a gente. E parece que tem Ó, uma colega nossa, lá da Faculdade de Psicologia, professor, que é a Fernanda. A Fernanda parece que está aí, passou aí olhando a gente. Fernanda, que legal. Quanto tempo, né? E a Daiane também, um grande abraço, Daiane. Vamos lá, pergunta, professor, é sobre a pulsão de morte. Você falou da pulsão de vida e da pulsão de morte. Eu acho esse assunto interessantíssimo. Eu Melanie queria ver Klein. o quanto você consegue trazer sobre especificamente a pulsão de morte nesse aspecto aí do relacionamento. E quanto isso também vai reverberar na escola. Tá, vamos Gostou lá. da pergunta? Gostei da pergunta, lógico. Tudo que é desafiador é muito bom. Eu vejo, na verdade é o seguinte, a Melanie Klein ela deixa muito claro isso para nós, né? Vamos a grosso modo, tá? Uma criança com fome, um bebê com fome, melhor dizendo. O bebê com fome, ele vai se manifestar. Ele se manifesta de tal forma, de uma forma tão explosiva, que quando aquilo não é atendido, vem uma espécie de uma raiva dentro dele, que vai dar a impressão que ele vai ter um colapso. Isso é a pulsão de morte, digamos assim, a grosso modo, tá, gente? Quando ele é atendido, que seu desejo foi atendido, que a mãe tirou o seio e amamentou a criança, conversa com a criança ela entra num período de relaxamento, como se fosse tensão, relaxamento. Quando ela entra nesse período de relaxamento, vocês podem ver que a criança, muitas das crianças, elas acabam tendo como se fosse uma entre aspas, uma overdose de emoções. Ela vira o olho mamando. Eu acho lindo isso na criança. A minha observação é essa. E a criança, ela mama tranquilamente, até ela se satisfazer. Aonde que eu quero chegar? Agora vamos falar na criança na fase dos 2, 3 anos de idade, quando a criança ela tem uma relação dentro da escola, aonde é tirado um brinquedinho da mão dela. O que é a pulsão de vida aí? É o brinquedo. Quando a criança reage de uma maneira hostil, agressiva, e grita, e chora, e se joga porque tiraram o brinquedo da mão dela, é a pulsão de morte. São essas relações. Muito vagas, né? Porque não dá para explicar Melanie Klein aqui, porque ela é muito complexa, mas é uma explicação muito vaga. E levando para a fase adulta, por exemplo, é, vamos fazer um evento, Vanessa, vamos? O evento me deu aquela inspiração, né? É a pulsão de vida do adulto. Ah, mas no evento nós vamos colocar música, nada contra, só uma comparação, tá? Nós vamos colocar sofrência, né? Como falam por aí. Eu não gosto de sofrência. Não quero ouvir sofrência. Olha a minha pulsão de morte. Olha a minha fixação infantil. Cruzar os braços, fazer bico, abaixar a Eu cabeça gostei. e te olhar com uma cara de que eu vou te pegar depois, porque você falou isso.
Essas relações. É tão interessante quando você faz terapia de família, você vê essas relações, você tem essa observação. É muito É interessante. engraçado. É muito engraçado, mas é uma fixação infantil. É Não, mas algo. aí você pega o ponto da cura, porque quando você vê aquele homem olhando desse jeito para aquela mulher na tua frente, você já sabe que tem aonde você vai quando você estiver só com ele. Eu acho que as feministas vão gostar do que eu vou falar agora, né? Essa grande relação que existe do bracinho cruzado, biquinho e sobrancelha pra cima é muito mais masculina do que feminina, tá? Isso É, eu por vi isso que eu falei esse homem, porque me reportou. Os homens fazem isso muito mais que as mulheres. muito mais que as mulheres, porque o homem tem uma relação muito mais materna, né? Isso não é invenção nossa, né? Isso já foi comprovado, né? Já Isso é existem comprovado cientificamente, né? publicações que Isso é os comprovado homens. cientificamente. Por E quê? Porque justamente como teve algo na infância dele, e olha só, aí foi um estudo que eu fiz durante um tempo, assim, eu me dediquei bastante a isso, né? Olha que só, propagandas, por exemplo, propaganda de cerveja e tudo, a maneira como eles fazem a embalagem é para ele mamar, né? Porque lógico, é exatamente ele está buscando a mamadeira, né? Essa lógico. questão que teve aí esse movimento estético para as mulheres colocarem silicones nos seios, né? Porque os seios mais avantajados, eles estão inconscientemente despertando nesse homem aquele desejo de mamar da mãe dele. Exatamente, exatamente. E o alcoolismo é isso, né? São O alcoolismo, por exemplo, o alcoolismo, ele é usado na palavra da psicanálise, uma castração materna, né? O que é o castração? fumo, Isso, é uma fumo. maneira de como essa criança foi cortada, por exemplo, que foi levada à escola, foi tirado o TT dele, né? O seio, né? O TT foi uma fala infantil, tá? O seio, Foi super infantil. super infantil. O TT, super infantil. E aquilo foi cortado dele, né? Foi cortado. E essa relação afetiva, ela não existe, mas ela vai rebater, ela vai voltar lá na frente. Aquele cara que gosta de tomar a cerveja na garrafa e mostrar para todo mundo, né, que bebeu tudo e faz, olha a relação. Se a Então, mamãe, se a mamãe te dá a mamadeira e você tomar tudo, você conseguiu. São as relações, consegui. as sensações infantis, né? É muito interessante. Quando eu tô em Quanto determinados isso lugares. vai afetar, Walter? O quanto isso vai afetar esse homem que fica tão infantilizado? O quanto vai afetar o relacionamento com qualquer mulher? Se ele Exatamente. encontrar uma mulher infantilizada, que é a tendência, pela Uhum. frequência, que conversou anteriormente, o que vai acontecer de conflito nesse relacionamento, principalmente no nascimento de uma criança, que vai vir a emoção dele competir. Vai haver uma competição. Eu tenho alguns clientes que vieram para mim que a separação se deu após o nascimento da criança, porque A ficaram maioria das, enciumados com o filho. a maioria das separações, porque a relação de poder da mãe, a mãe já tem o poder que é o filho. E aí ela não quer mais, porque assim, o objeto, algo desejante que ela tinha do marido, ela já conseguiu, é o filho. Então, o que que acontece? As relações afetivas humanas, que são as relações normais de qualquer indivíduo, né, que se ama, ela começa a se romper. Ela começa a se romper porque o homem é tirado daquele lugar. O homem, ele é desqualificado pela mulher porque ela já tem o poder do lado dela, que é o filho. Então o homem começa a dormir na sala, ele começa a ser como se fosse uma babá, entendeu? Ele serve só para isso. Quando ele chega perto da mulher, a mulher não quero saber de não, 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 para com isso, não quero saber de você. Então isso vai fazendo com que as pessoas elas vão se distanciando. Porque ela não percebe que inconscientemente aquele filho é a grande satisfação dela. Por isso que existe as mulheres independentes, né? Aí é a mulher, hoje a mulher é muito independente. Sim, tudo bem, isso é muito E legal, aspas mesmo, socialmente falando. financeiramente. Mas até que ponto ela é feliz? Então, agora, emocionalmente, a mulher nunca vai ser, porque um precisa do outro. Aí vem a visão sistêmica. Nós Uhum, somos seres de relacionamento. A vida está nesse movimento do relacionamento. Aquele movimento que nós conversamos agora, da vida que está em tudo, também é o relacionamento. Através do relacionamento a gente se desenvolve e a gente exatamente.
Então não existe independência, nós somos totalmente conectados. Porque na verdade nós somos seres em constante construção de movimento, né? Porque senão não existia, por exemplo, a teoria darwinista do criacionismo, né? Do evolucionismo, Sim, perdão, né? Não existiria a evolução Darwin, né? O pensamento da evolução Darwin, né? Não estou falando que eu sou a favor ou contra disso ou aquilo, estou falando da questão científica, né? Então, esse é o grande X da questão, né? Como lidar com essas, não digo nem frustrações, mas com esses comportamentos, segundo Skinner. Como que eu penso? Qual que é a minha relação de impulso, de movimento e resposta, né? De organismo e ambiente, enfim, qual que é a minha relação que eu tenho? A relação simbólica, como você acabou de falar agora, isso é muito interessante. Se nós pegarmos o coração é algo simbólico, né? Mas ele te reflete algo sexual. Assim, se eu colocar o coração ao contrário, vai te remeter a outros dois órgãos sexuais. Isso é muito natural. Só que isso está no nosso inconsciente e nós não conseguimos enxergar isso. Só vamos enxergar quando nós começarmos a entender o que tem por trás de todo símbolo. Garrafa, né? Garrafa, cigarro, chupeta, objeto transicional, né? A criança só vai chupar chupeta porque ela foi tirada ao seio ou algo que ela estava naquele momento que a mamãe tirou dela. Então ela vai buscar aquilo, né? A camisetinha, a etiquetinha da camisetinha que eu fico cheirando para dormir, aquele cobertorzinho sujo que a criança. Por quê? Porque tem o cheiro da minha, de quando eu nasci, da minha símbolo afetivo, pré-infância, símbolo afetivo, que te símbolo remete afetivo, àquele, é o signo sinal, né, que te signo remete sinal. à proteção do amor, do Exato. afeto. E muitas dessas coisas os próprios pais provocam, né? Porque a criança, quando vai para a creche, eu pego muito nesse ponto para as pessoas entenderem, porque é o ponto crucial da formação do indivíduo. O Freud fala até os 6 anos. Eu acho que a formação do comportamento do indivíduo é até os 3, 4 anos. Dentro das minhas leituras, né? Daquilo que eu procuro pesquisar, procuro aprender, e o olhar que nós temos perante a criança que vai para a creche. Porque a própria provocação da mãe, do movimento de cortar, entregar a criança na escola e fazer com que a criança se mantenha é levar objetos de casa. E a própria pedagogia pede isso, que é assim, eu respiro fundo, porque é algo berrante. Ou seja, não estão querendo dizer, não se desligue da sua infância. Existem outros meios, existem outras falas. Existe o lúdico, o Jung trabalha o lúdico a todo momento. Cria pode até criar um arquétipo da criança. Sabe por quê? Porque ela não tem formação como indivíduo. Ela não tem formação como indivíduo adulto, que nós temos as nossas frustrações, que nós temos as nossas vontades, que nós temos, ao mesmo tempo, as nossas angústias, porque as nossas vontades não foram atendidas. Isso é natural, porque existe uma palavra chamada construção. Nós somos construídos, aí nós somos podados, reconstruídos, podados. E aí, quando nós chegamos na fase adulta, nós chegamos cheio de crises, que é natural. Porque ninguém nasceu sabendo tudo. Nós erramos, é natural. Só que às vezes os erros, principalmente na educação, eu vejo que isso se tornou algo que não se discute. A minha, eu vou até usar uma palavra filosófica, a minha indagação, o meu questionamento sobre a pedagogia é esse. Por que você não muda alguns conceitos? Por que se mantém as mesmas. É muito contraditório, né? Porque eles falam que eles estão em constante transformação, mas alguns pontos eles ficaram tão enraizados, Né? tão conduzidos e condicionados, que as crianças elas acabam crescendo com os mesmos problemas, com as mesmas, com os mesmos questionamentos, né? Digamos assim, problema não, né? Com as mesmas manias, digamos assim. Mamãe leva o cobertorzinho pro bebê dormir na escola. E o pior, vem o bilhetinho para mamãe. Traga um brinquedinho ou traga uma, uma
sei lá, um lençolzinho, não esqueça da chupeta do seu filho, tá, tudo bem. Não dá para cortar, porque você tirou um objeto do seio, de repente você vai tirar a chupeta da criança, não dá para cortar, já foi, ele já fez a transferência, já era. O que você tem que fazer? É começar a introduzir na criança, né, com o tempo, o que é aquela chupeta, qual que é o significado, qual que é a significância desse objeto? O que esse objeto significa? Né? Não cultivar, porque senão ele vai ficar uma criança com 10, 12, 13 anos, como nós sabemos que tem, chupando chupeta. E a mamãe, olha que bonitinho. Não é bonito, não. Não é bonito. Não é Não é, só bonito, como também é prejudicial, né, para o desenvolvimento não é dessa saudável. Uma borracha, a criança ficar chupando uma borracha ou mordendo uma borracha, engolindo aquilo. É bonito isso, mãe? e vinculando emocionalmente a mãe, né? Quando já Exato. é uma idade que ela já tinha que ter ido para o pai para poder ir para a vida. Porque Escola já tem outro momento, né, de aprender na convivência com a sociedade e ela isso. ainda está vinculada à mãe lá chupando a chupeta, porque Porque é a isso que criança, quando significa. faz esse movimento de sucção, né? Qual que é a impressão que você está tendo? Que ela tá o quê? Mamando. Tá mamando, ela Tá tá mamando, sendo né? nutrida pela mãe, buscando a nutrição. Olha Exatamente. só, um grande amigo, hein? Walter Washington tá lá na Espanha assistindo a gente, que maravilha. Seja bem-vindo, Washington. Que legal, nossa, que legal, muito legal. Então, são esses movimentos, sabe? Essas coisas que as pessoas muitas vezes não conseguem entender, porque isso já se torna algo muito cultural. Porque a própria mãe, a mãe da mãe ou a mãe do pai, fala: Não, ele tá chorando, sabe o que você faz? Você pega um paninho, você coloca no meio do dedinho dele e põe ele para cheirar. Isso é cultural, porque nós somos um país de muita crendice, né? Nós temos essa questão. Isso foi reproduzido por N Ações. pesquisadores, né? Sei lá, Câmara Cascudo, eles escreveram essas crenças, né? Então, a crença, lembra? Crer, crença, crer. Eu acredito que, né? Eu acredito que existe a mula sem cabeça. Tá? Eu acredito que exista. Ah, mas, ô professor, ô Walter, como queira me chamar, você está sendo muito radical, está roubando a infantilidade da criança. Não tô, não. Existem outras formas lúdicas de você fazer com que a criança entenda. Ou você nunca pensou que uma criança imagina um cavalo sem cabeça? O que ela vai pensar? Por que ela não consegue dormir de noite? Por que ela vai ter pesadelo quando está adulta? Né? A interpretação dos sonhos, né? Ah, eu Embutido tenho. no inconsciente dela, né? Não é Todo esse verdade? inconsciente. Muitas pessoas chegam no set analítico falando que tem pesadelos horríveis. Mas que pesadelo? Ah, eu tive pesadelo que eu cortei a cabeça do meu pai. Ah, você cortou a cabeça do seu pai? Por que você sonhou isso? Aí você vai ver. São as relações das histórias macabras que seu pai contava para você quando era pequeno. E você está condenando o pai por essa atitude. Olha, Então, olha as relações. é a questão da terapia da interpretação de sonhos, né? É bastante Exatamente. interessante. Professor, nós vamos a qualquer momento sair do ar, Tá porque bom. já passou 1 hora, por incrível que pareça, de novo. Eu fico Nossa, sem. que pena, que pena. Então, eu vou fechar minha fala agora agradecendo a tua presença. É sempre uma honra, né? Imagina, eu que Carinho agradeço. muito grande por você, uma admiração. E agradecendo todos que estiveram aqui conosco, participando do debate, né? Nos honrando também com a sua presença. E eu vou deixar você falar à vontade agora, fazer suas considerações finais, até a gente finalizar o vídeo, tá bom? Legal. Então é isso, gente. A escola, pedagogicamente falando, ela precisa aprender a aprender, né? Não existe uma relação de chefe e empregado, digamos assim. O aluno que é totalmente conduzido ao professor, né? O professor ele tem que entender o mundo dessa criança. O professor tem que compreender o espaço que essa criança ele tem como território. Ele precisa estar a todo momento se correlacionando e tentar e desconstruir algumas ideias dessa criança, fazer com que ela compreenda algumas coisas que estão acontecendo naquele momento, né? Deixa a criança chorar, não interrompe o choro dela, não. Ela precisa. É um processo de esvaziamento, todos nós temos, né? E aquela conversa de falar de que homem não chora,
Isso é a palavra mais machista, ridícula que eu posso ouvir, né? Homem chora assim. Eu choro muito, né? Porque eu também tenho lá minhas frustrações, lógico, como todos têm. Então a escola, ela tem que ser um ambiente que dê notoriedade à criança, não que faça com que a criança seja conduzida como se fosse um exército, né? Eles acham bonito achar que a criança